Por que separar a região Nordeste do Brasil é uma ideia maluca do Coca-Latão? Que o pessoal cheio dessa ideia, né, de querer separar. Não, vamos separar porque o nordestino votou no Lula e o povo do Sul votou no Bolsonaro e vamos separar. Seja bem-vindo aí ao Cara de Carne. É muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Que isso, Cara de Carne? Naraiaca todo aleijado. Você já ouviu falar em movimentos não consegui identificar separatistas? De forma bem sucinta, movimentos separatistas desenho defendem a independência dos seus territórios. Vamos ver aqui. E ao redor do deixar mundo, o like. Aqui no Brasil, existem movimentos separatistas. Um dos mais famosos é o IRA, ou Exército Republicano Irlandês, que tenta separar a Irlanda do Norte do Reino Unido e reanexar a República da Irlanda. Outra organização nesse tipo, muito conhecida, o IRA, é a ETA, eu lembro, que tenta separar a região do País Basco da Espanha e da França. Um segundo. O IRA, já vi em vários filmes já o IRA. Ele quer separar a Irlanda do Norte, né, do Reino Unido, um bagulho louco. Já ouvi bastante falar no IRA já. Mas esse ETA, nunca ouvi falar não. Acho que não fizeram um filme com ele. Que tenta separar a região do País Basco da Espanha e da França. Aqui no Brasil, também existem alguns grupos que tentam separar a região sul do Brasil, assim como a região Nordeste. Mas, afinal, por que esses grupos defendem esse tipo de pauta? Qual que grupo é esse? Ué, por quê? Por quê? Por que será, né? Hein? Por que será? Faz o L, faz a arminha. Faz o L, faz a arminha. Faz o L, faz a arminha. Por que será que querem dividir? Por quê? Essa ideia de dividir regiões pode ser um grande erro. Antes de adentrarmos no assunto, eu quero te contar uma coisa. O Brasil é um só. Todo dia. Não sei se você está indo lá. Você sabia que nós temos agora uma marca de roupas? Em nosso site, você pode acessar a partir das nossas camisetas. O país não é recente. Ela existe na Crimeia, que foi determinada região de um país. Combinado? Ok. Tá. Essa ideia de separar uma determinada região de um país não é recente. Ela existe na Crimeia, que foi recente. Muro de Berlim, cara. Ou eu tô falando besteira? Recentemente anexada de forma ilegal pela Rússia, na Escócia, que busca independência em relação ao Reino Unido, ou mesmo a Catalunha. Nossa, mas a Escócia é dependente dos Estados Unidos? Do Reino Unido? Que loucura, né? E tenta se separar da Espanha. Em todas essas nações, existem movimentos que lutam para que aconteça uma separação dos países o mundo aos é mó quais bagunçado, determinados estados ou regiões pertencem. Mas o que leva uma região a querer se separar do resto do país? Cada caso é um caso. E esses movimentos surgem por diferentes motivos. Alguns podem ter cunho político, étnico ou racial, enquanto outros podem ter cunho religioso ou social. No geral, essas regiões são colônias ou territórios menores, que se sentem desvalorizados pelos governos de seus países e buscam a independência para valorizar e garantir mais direitos e investimentos para a população. Afinal, em teoria, parece ser muito mais fácil governar um único estado e fazê-lo progredir do que fazer o mesmo com um país inteiro, não é? A Europa é o continente onde mais acontece esse tipo de coisa, o que faz a União Europeia temer que, se um grupo separatista conseguir se separar de um país,
aconteça uma espécie de efeito cascata nos demais países. Quando uma região consegue se separar, as fronteiras, as alianças, as relações econômicas e os blocos são todos modificados. Com isso, os novos países passam por uma série de reformas, criando forças armadas, Banco Central e coisas do tipo. Além disso, também precisam ser reconhecidos por outros países. Aqui no Brasil, existem alguns movimentos separatistas. Por exemplo, existem pessoas que querem separar Brasília do resto do país. Caraca! No geral, o discurso dos grupos independentistas Só a de capital? que Brasília é corrupta, pois concentra riqueza e não distribui para os demais estados. Bom, portanto, seria não sei, vantajoso não para o conheço resto do essa país história. separar-se do Distrito Federal. Enquanto isso, o movimento separatista de Brasília diz que o que acontece é exatamente o contrário, pois são os políticos dos outros estados que vão para Brasília e alimentam a corrupção do país. Tanto pode é ser, que o pode ser. slogan do movimento separatista Candango Brasília é meu país se dá por uma Brasília livre da corrupção dos outros estados. Por lá existe o Difícil. movimento Brasília Independente, que afirma Caraca, que o que Distrito loucura, Federal velho. paga mais impostos à União do que recebe de volta. Não Há sabia também a não dessa. Amazônia Independente, que tem como objetivo Oxi. emancipar os 7 estados da região norte. O movimento, Caramba. O Rio é o meu país, luta pela independência do Rio de Janeiro, enquanto o Espírito Santo é meu país, busca a independência do estado do Que Espírito Santo. doideira, mano. Não sabia Esses são não dessa. alguns dos grupos separatistas do Brasil. E aí, Clebão? Lembrando que há mais de 23 movimentos como Tranquilo, esses, Clebão. Importante mas que você nenhum veio. deles com força o suficiente para conseguir seu objetivo. Porém, existem 2 grupos aqui no Brasil que chamam mais atenção do que esses que eu citei. Qual? A organização O Sul é meu país. tenta separar os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do resto do Brasil. A principal justificativa do grupo para propor a separação é a insatisfação dos 3 estados com o tratamento recebido pelo governo federal. Segundo os apoiadores dessa causa, os sulistas estão cansados de sustentar Brasília e receber migalhas em investimentos. Bom. No Nordeste, também existe um movimento chamado Sério? Grupo de Estudos sobre o Nordeste Independente, que foi criado entre os anos de 1992 e 1994 em Pernambuco. Não, mas espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Todo mundo quer se separar. O Norte quer se separar. O Sul quer se separar. Brasília quer se separar. E agora ele tá falando que o Nordeste tem um movimento do Nordeste também. Se todo mundo quer se separar, ué, então mete a faca e separa essa porra, cara. Também conhecido como Movimento Nordeste. O grupo afirma que o Brasil nunca encontrou uma solução para o problema nordestino, porque não tem interesse nisso. O grupo diz que o Brasil sempre adotou políticas com o intuito de proteção às empresas do Sudeste, o que prejudicou o povo nordestino. Soma-se a isso o fato de haver favorecimento econômico e político e a concentração de renda nas regiões sul e sudeste do Brasil, entre outras questões. Bom, mas será que não seria bom para o Brasil ou mesmo para os estados essa separação? Em teoria, isso pode até parecer uma boa ideia, mas segundo especialistas, na prática, trata-se de uma ideia maluca. Por quê? Ia dar ruim pra caralho. Vamos com calma, que eu te explico todos os detalhes. Para começo de conversa, essa ideia de separar um estado do resto do país é inconstitucional. O primeiro artigo da Constituição Federal diz que o Brasil é uma república federativa constituída sob o regime representativo pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. A Constituição também diz que a separação de um estado só pode ser feita por um povo
E no caso do Brasil, não há o potencial de determinante cultura específico em somente alguma região. Ou seja, o povo é a população brasileira. Vamos usar como exemplo o Sul. Não entendi. Não podemos negar que os sulistas são apegados às suas raízes. Isso é um fato que ninguém pode discordar. Porém, não há uma identidade a todos os moradores dos estados do Sul. Além do frio, ou melhor, de um clima mais ameno, existem poucos elementos comuns ao comportamento daqueles que moram no Sul. Por isso, os sulistas estão longe de terem uma identidade cultural própria, pois o Sul é tão diverso quanto outras regiões do Brasil. Segundo a opinião de especialistas... Olha que legal, mano. Isso é no Brasil, isso, olha. Parece um lugar da Europa, mas é no Brasil. Que incrível, né, cara? Regiões que se sentem prejudicadas na distribuição da riqueza nacional questionam a unidade nacional. Eu quase consegui! Os estados mandam mais recursos para Brasília do que recebem. De fato, isso acontece. Só que os movimentos não levam em conta os benefícios que têm ao fazerem parte da União, tal como ter acesso ao mercado comum, que não existiria se os estados fossem países diferentes. Um grande exemplo é São Paulo, que tem uma série de benefícios ao distribuir as mercadorias que produz para todo o país, sem ter de pagar imposto de exportação. Olha! Ainda dentro do país, ali... Olha só, pro paulista que quer separar do resto do Brasil. A gente vende coisa pro Brasil inteiro sem pagar imposto de exportação, meu parceiro. Ó. Livre circulação de mão de obra, já que não é preciso visto para trabalhar em qualquer outro estado. Além disso, esses movimentos, mesmo que sejam muitos, não representam uma parcela expressiva da população e não têm força política, já que não existem representantes dos movimentos no Congresso. Sendo assim, mesmo que o país convocasse uma constituinte para debater a independência de estados e regiões, os movimentos separatistas não conseguiriam aprovar sua proposta. De forma resumida, essa ideia de separação de algumas regiões pode até parecer interessante, mas não tem nenhuma viabilidade jurídica e fere o princípio constitucional da união indissolúvel da República. Os movimentos separatistas até podem existir, desde que sejam compreendidos como uma livre manifestação de ideias e pensamentos, pois o objetivo dos movimentos é impossível de ser realizado, de acordo com as regras e com os princípios constitucionais. A ideia pode até agradar muita gente, no entanto, não tem respaldo levando em conta a Constituição. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal. Valeu, tiozão, desconhecido. É nóis, meu parceiro.